Rui Costa. Bom dia, gente. Bom dia. Quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã. Iniciar saudando esse amigo, companheiro. Estivemos juntos numa jornada difícil de resistência por esse período que o Brasil passou. O governador da Paraíba, João Azevedo, uma salva de palmas. O cerimonial inverteu ali, a autoridade maior sempre termina o evento, e a autoridade maior que esse amigo, o governador do estado, e lhe saúdo. Tivemos um momento difícil, onde tivemos juntos os governadores do Nordeste que resistir, talvez em um período mais difícil dos últimos 100 anos que a humanidade passou, que foi a pandemia, onde presenciamos e acompanhamos com muita dor a partida de jovens, de crianças, de idosos, naquele momento de esforço enorme, e que tivemos que lutar contra o vírus e com descaso de um governo federal insensível à dor do próximo, e por isso aquela nossa união nos ajudou a superar aquele momento difícil. Saudar o ministro da Educação, Camilo Santana, lhe parabenizar pelo seu trabalho, e aqui reforçando, endossando o que ele disse, eu quero me dirigir direto aqui aos prefeitos e prefeitas. Além dessa adesão, agora em setembro, o presidente Lula lançará editais na área da educação para creche e para escolas. Então é importante, está aqui também a presidenta do FNDE, que a gente, quem ainda não retomou sua obra paralisada de escola ou de creche, possa procurar o FNDE, possa ajustar, porque foi feito esse alinhamento de preço para que toda escola e toda creche seja concluído o quanto antes e entregue à população. E novas obras, portanto, estarão no PAC, a possibilidade de vocês inscreverem aquela creche tão necessária a repor a necessidade de alcançar a universalização da oferta de ensino infantil. Quero saudar Léo Bezerra, vice-prefeito de João Pessoa, em seu nome saudar todos os vice-prefeitos, prefeitos aqui presentes, e me dirijo a vocês para lembrar que, além da educação, agora em setembro, como a Miriam apresentou, 136 bilhões de reais destinado para o Ministério das Cidades, para fazer obras de reurbanização em áreas precárias, proteção de encostas, projetos de urbanização, saneamento básico, projetos também na área da saúde. Eu quero destacar, e conversava com o governador João ontem, da prioridade do presidente Lula, que determinou, a ministra da Saúde nos determinou que tivesse um olhar especial para aquele que consideramos ser um dos maiores vazios do SUS, do Sistema Único de Saúde. Durante os 2 mandatos anteriores do presidente Lula, da presidenta Dilma, houve uma forte expansão da atenção básica no país, com as unidades básicas de saúde, com a contratação de mais médicos, e agora o presidente volta a priorizar e lançar o programa Mais Médicos. Temos uma vasta ainda precisando de reforço, como nesse projeto do novo hospital aqui para Paraíba, de uma rede hospitalar que precisa ser ampliada, melhorada, mas temos uma rede bastante substantiva no país. Mas tem um vazio grande, aquele quando as pessoas vão no posto de saúde e o médico recomenda fazer uma tomografia, fazer uma ressonância magnética, uma endoscopia, uma colonoscopia, um exame do coração, aí o drama do brasileiro e da brasileira começa. Alguns estados avançaram, fazendo com recursos próprios, por iniciativa própria, uma rede de policlínicas. E o presidente Lula determinou que quer absoluta prioridade para, quando deixar esse seu mandato, tenha instalada no país uma rede de atenção de especialidades. Unidades que vão fazer esses exames e essas consultas com especialistas. Então, agora em setembro, João, vai ser aberto o edital e, portanto, a Paraíba pode, dialogando com os municípios,
municípios montar essas unidades. Nós daremos prioridade às unidades regionais, as regionais de saúde de cada estado, para que cada policlínica dessa possa, portanto, ofertar nos diversos locais do estado esses exames de média e de alta complexidade e, portanto, abreviando o fim do diagnóstico de cada pessoa. Eu costumo dizer, para exemplificar o quanto isso é importante, que um câncer descoberto no início, ele hoje, pelas técnicas e pelos medicamentos existentes, ele se aproxima de 100% de chance de cura na maioria dos cânceres, se descoberto bem no início. E o inverso acontece, infelizmente, quando você vem um diagnóstico tardio. Algo que poderia ter um procedimento simples, com menor sofrimento, leva um sofrimento grande e uma chance de cura menor, tanto menor quanto mais tempo levar para o diagnóstico. Portanto, abreviar o diagnóstico, montar essa rede de exames, de imagem, de especialistas, significa salvar milhares de vidas humanas. Significa evitar que a doença se agrave e, portanto, que lote os hospitais, as emergências, com procedimentos que podem ser antecipados. Muitos exames diagnosticando uma possibilidade de infarto faz a hemodinâmica e evita que o problema aconteça, que a negativa surpresa do problema agudo do coração aconteça. Por isso, essa será a prioridade, a Paraíba pode escrever, além do outro foco que é prioridade na saúde, que vai ser avançar para melhorar a cobertura na área de maternidade e de parto, seja de alta complexidade, seja de parto natural, e também será o outro foco que o governo federal dará apoio aos estados e municípios, esses dois carro-chefes, além, evidente, de hospitais e unidades básicas que serão ofertadas. Saudar a senadora Daniela Ribeiro, e aqui quero lhe cumprimentar, e haveremos nesses meses que restam, intensificar o diálogo junto com a ministra Simone Tebet do Planejamento, para que a gente possa alinhar as definições tanto do LDO, como do orçamento, como do PPA, que são as diretrizes orçamentárias para o ano que vem e para os próximos 4 anos. O Brasil retomou o seu planejamento, voltou a ter governo, voltou a ter gestão pública e, portanto, o que nós queremos, eu disse na entrevista hoje, é importante que a gente consolide a ideia que um planejamento desse, de desenvolvimento, ele não pode ser um planejamento de um governo. Nenhuma nação do mundo se projeta para o futuro, faz obras estruturantes pensando em um governo. E isso tem que ser um planejamento de Estado, onde os sucessivos governos se comprometem a cumprir esse planejamento de Estado, porque é assim em qualquer lugar do mundo. Grandes investimentos requerem tempo, requerem grandes projetos e que ultrapassam um mandato. Então nós precisamos superar esse ciclo vicioso que se fez no Brasil, que o gestor quer fazer as suas obras e, eventualmente, enterrar a obra do seu antecessor e deixá-la inconclusa como um verdadeiro cemitério de obras inacabadas. E, portanto, a gente precisa enxergar em cada obra que não foi concluída o dinheiro que não é do gestor, o dinheiro que pertence à população e, portanto, precisa ser valorizado, e a gente precisa fazer dele, do orçamento, algo que projete, eu diria, o interesse de Estado e não de governos. Então, quero lhe cumprimentar e haveremos de contar, com certeza, além da Paraíba, um olhar carinhoso por todo o Brasil para que a gente garanta esse planejamento de Estado. Saudar o senador veneziano Vital do Rego, lhe cumprimentar, agradecer também
em seu nome, na condição de vice-presidente do Senado, toda a parceria do Senado da República, e haveremos de dialogar com o Senado e com a bancada federal, que eu saúdo em nome do Damião Feliciano, coordenador da bancada federal. Quero abraçar e cumprimentar todos os deputados federais. A Miriam ressaltou bem que o PAC, além de um conjunto de obras, tem ali medidas institucionais. Não sei se todos prestaram atenção naquele detalhe quando ela falou, são 173 medidas institucionais, que vão alcançar não só o PAC, mas pretendem melhorar as condições para o investimento no Brasil, investimento privado, investimento dos municípios e investimento dos estados. Ali, João, por exemplo, está a discussão que nós queremos fazer com os deputados e com os senadores das debêntures de investimento, que é uma outra forma de financiar as obras de investimento para municípios, para estados. Está, por exemplo, o projeto de lei que está tramitando no Congresso de aperfeiçoamento da lei de PPP e de concessões, onde nós também queremos dialogar para ainda esse ano ver votado esse projeto, finalizada a votação, para que a gente melhore com o aprendizado dos últimos anos esta lei que define as condições de uma concessão pública e de uma PPP. Temos projeto também tramitando para facilitar e agilizar licenciamento ambiental e regulamento de agências, etc. Então, esse diálogo nós queremos fazer para que todas essas medidas estejam votadas, se possível for, até dezembro, para que a gente já vire o ano com essas medidas institucionais, repito, que vão dar agilidade não só às obras do PAC, mas vão facilitar o ambiente de negócio para que a gente aumente os investimentos no Brasil. Quero saudar o Adriano Galdino, presidente da Assembleia, que fez aqui um discurso forte, mas você tem razão, e precisamos repor a cada dia um olhar mais atencioso, como o presidente Lula tem, sobre quem mais precisa, que são os municípios, os estados e a população do norte e do nordeste, e eu diria de parte do centro-oeste, do norte de Minas, que são as regiões que precisam de um olhar mais carinhoso. Em seu nome, quero cumprimentar todos os deputados estaduais aqui presentes. Saudar o vice-presidente da Caixa Econômica, saudar essa batalhadora competente, Miriam Belchior, secretária executiva da Casa Civil, que apresentou aqui o PAC. Saudar o senhor Edmilson, representante dos trabalhadores da construção civil. Saudar o João Barbosa, representante do setor empresarial. E, em nome dos dois, eu queria aqui fazer um apelo aos dois. Aqui, entre as medidas institucionais do PAC, tem algo que a gente chama de Qualifica PAC, que é também uma medida institucional no sentido de olhar para a capacitação e formação de mão de obra. Quando você passa tantos anos como nós passamos sem investir no Brasil, ou com investimentos paralisados, com esse desmonte que foi feito da engenharia brasileira, um desmonte das empresas de engenharia do Brasil, você corre o risco de ter escassez de mão de obra em alguma região ou em várias regiões. E por isso nós queremos convidar para que você, juntos com o governo do Estado, junto com as prefeituras, junto com a rede federal de ensino técnico, que o Camilo vai estar mobilizado para isso também, a gente possa identificar em cada região do Estado qual é a mão de obra qualificada que nós estamos precisando. Quais são as especializações que nós estamos precisando para cada cidade, para cada região. Nós não queremos reproduzir o que já se fez no passado, de definir cursos padrões e aplicar ele para o país inteiro. Isso pode ter desperdício de recursos e frustração de jovens, que muitas vezes são capacitados para determinados cursos em regiões ou cidades que não estão demandando aquela mão de obra. Então nós estamos buscando, nessa parceria com as empresas da construção civil, com o setor industrial, mobilizar os empresários e identificar exatamente em cada região qual
qual é o tipo de mão de obra que nós estamos precisando, para que a gente, junto com a rede estadual de ensino técnico, que aqui Camilo já parabenizou, e eu quero ressaltar também o avanço da Paraíba na escola de tempo integral e nas matrículas de ensino técnico, junto com a rede estadual, com o sistema ESSES, SESI, SENAC, SESC, a gente possa também qualificar mão de obra, evidente, com o apoio dos sindicatos trabalhadores, sindicatos das empresas, que a gente se antecipe antes que o problema aconteça, que a mão de obra falte, com evidente atraso para o andamento das obras. Esse é um item que eu quero destacar, João, que peço que você nos ajude a liderar isso aqui na Paraíba, mobilizar os empresários, os sindicatos, para que a gente possa fazer uma intensa formação de mão de obra, identificando em cada segmento qual é a mão de obra necessária. Aqui quero me dirigir aos prefeitos, atendemos ali atrás. O presidente Lula, antes de viajar a semana passada, pediu que os seus ministros se reunissem e analisassem as alternativas de apoio, de ajuda que ele pode dar nesse momento, principalmente aos prefeitos e prefeitas que são mais dependentes economicamente do FPM, porque municípios que têm uma arrecadação própria forte, município que tem uma parcela maior do ICMS ou um ISS forte, IPTU grande, ele sente menos quando o FPM cai. Mas municípios que têm na sua receita total a composição maior do FPM, quando o FPM cai, a situação fica dramática para manter os serviços públicos em funcionamento. O presidente tem ciência disso. Nós fizemos uma reunião a semana passada na Casa Civil com os ministros, e hoje à tarde nós vamos apresentar algumas alternativas ao presidente. Acredito que essa semana a gente possa já fazer um anúncio das medidas em apoio e socorro aí aos prefeitos e prefeitas. Mas eu quero aqui destacar. Primeiro, de ontem para hoje, eu dei algumas entrevistas, João, e sempre me perguntavam, comparando valores de um estado com outro. E eu disse, e vou repetir aqui, que o PAC foi montado respeitando o Pacto Federativo, restabelecendo no país o respeito à decisão do voto popular. Nós nos reunimos no mínimo 4 vezes com cada governador do Brasil, independente da filiação partidária desse governador, independente em quem esse governador votou na eleição para presidente da República. O Lula determinou aos ministros: não quero saber em que cada um votou, eu quero saber qual é a necessidade que o Estado e que o município tem para eu atender. E por isso nós nos reunimos com todos os governadores, recolhemos as demandas. Inicialmente foram sugeridas pelo presidente que dessem 3 prioridades. A maioria, como a Paraíba, apresentou muito mais do que 3 obras, 3 solicitações. Nós reunimos isso, incluímos todas as obras que estavam paralisadas ou em andamento lento e incluímos os projetos que estavam nos ministérios. E fizemos esse plano que está anunciado para o país. E muitas vezes a imprensa está comparando coisas que não podem ser comparadas, e eu vou dar um exemplo. Aí no PAC, no montante do PAC, tem investimento, por exemplo, de empresas públicas, como a Petrobras. A Petrobras está botando no PAC, João, 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais da Petrobras. Obviamente a Petrobras vai fazer investimento onde ela tem ou uma refinaria, ou ela encontrou gás, ou ela encontrou petróleo. Então, vou dar um exemplo do estado de Sergipe, que eu vi alguns jornalistas comparando o que tinha na Paraíba com o valor que está investindo em Sergipe. Em Sergipe, a Petrobras encontrou uma grande bacia de gás. E lá vai ter um grande investimento da Petrobras para extrair esse gás e, eventualmente, óleo, se confirmar também o óleo. São mais de 10 bilhões de reais só
para navios, embarcações, plataformas, um conjunto de investimentos que ela precisa para tirar aquele gás. Esse investimento não pode ser na Bahia, não pode ser na Paraíba e não pode ser no Ceará, só pode ser em Sergipe, porque foi lá que ela encontrou o gás. Então, comparar esses valores, tem que fazer essas ressalvas, senão você está comparando coisas diferentes. Assim como investimentos privados que precisam de alguma participação do Estado, ou no financiamento, ou no licenciamento, essa também é uma decisão do privado que tem a realidade em cada estado. Mas eu quero aqui destacar a parceria do governador, e o PAC não está fechado, ele é dinâmico, ou seja, na medida em que muitos estudos, e nós evitamos, João, você sabe, porque nós dialogamos, nós tornando isso público, nós evitamos botar no PAC aqueles projetos que ainda estavam incipientes, aqueles que ainda estavam em elaboração. Por quê? Porque no PAC 1 e no PAC 2, esses projetos foram listados no PAC. E a imprensa, muitas vezes, depois de 6 meses, ficava cobrando aquela obra, quando o que estava sendo elaborado naquele momento era o projeto. Então, aquilo que ainda é concepção, ainda é projeto, poderá entrar no PAC quando o projeto for concluído e, portanto, tiver em condições de licitar e de iniciar essa obra. E, em função do crescimento da economia, que eu quero destacar, e o papel extraordinário, não só na sensibilidade humana, que para mim é o melhor presidente da República que esse país já teve, Luiz Inácio Lula da Silva, que aqueles que não compreendem o significado e o papel do Lula no passado e no presente, dizem que ele é um presidente que tem muita sorte. Ainda bem que o povo gosta de votar em quem traz sorte para o Brasil. Porque quando o Lula assumiu em janeiro, muita gente dizia: o Brasil não vai crescer nem 1%. Depois dos primeiros meses, o Brasil começou a crescer e ficou claro que ia passar de 1%. Aí aqueles que estavam torcendo contra disseram: vai crescer no máximo 1%, se crescer muito 1,3%. Depois fizeram outra análise, 1,5%. O Brasil já passou de 2% e caminha com fé em Deus para ano que vem para 3%, para 4% de crescimento, para gerar emprego e melhorar a vida das pessoas. E se isso se confirmar, é evidente, país crescendo, gerando emprego, melhora a arrecadação e a gente tem condições de incorporar mais ações e mais planejamento. O PAC é para gerar emprego, para resolver problemas cruciais do povo, eu diria seculares. Essa obra gigantesca, concebida e decidida lá atrás pelo Lula, que é a transposição do Rio São Francisco, que viabiliza vários canais, várias adutoras no Nordeste inteiro, resolvendo um problema secular da falta de água. Um investimento de muitos bilhões de reais. Nós haveremos de concluir quase a sua integralidade. Até o final do mandato do presidente da República estará todo o sistema funcionando, inclusive, João, e quero lhe agradecer pela sua ajuda, compreensão, uma gestão profissionalizada, porque se vocês imaginarem, se a gente tiver a dimensão do tamanho das bombas, do tamanho das tubulações, dos canais, dos túneis. O presidente visitou aqui em Apodi agora, aqui na divisa, passando pela Paraíba, um túnel de 6 quilômetros. Esse túnel é para passar água. Então é uma obra de engenharia gigantesca e que vai ter uma gestão profissional numa PPP que será licitada, portanto, para dar perenidade e segurança no abastecimento de água da população. Assim como obras de infraestrutura viária, rodoviária, portuária, aeroportuária, para diminuir os custos do Brasil. Vi que você anunciou a chegada de uma empresa de insulina aqui para Paraíba. As empresas, para tomar decisão de investimento, elas vão calcular custos e benefícios, despesas e ganhos.
E dentro dessas despesas está o custo de logística. Quanto mais o país se capacite, melhore sua infraestrutura logística, mais ele vai ter capacidade de atrair investidores internacionais. E para nossa alegria, o presidente Lula repaginou o Brasil no exterior. Os fundos, eu posso garantir a vocês, com muita alegria e para surpresa de alguns, fundos e bancos europeus, fundos de investimento norte-americanos, árabes, orientais, voltaram a enxergar o Brasil. E dizem sem cerimônia, o Brasil é a bola da vez. O Brasil voltou para o cenário internacional. Então tem um ambiente extremamente favorável. Na segunda-feira, nós estaremos apresentando, João, para as principais embaixadas do mundo, para as suas assessorias econômicas, todas as oportunidades de investimento que os estados possuem, todas as oportunidades de investimento em infraestrutura, para que a gente possa atrair esses fundos de investimentos internacionais, gerando emprego e renda aqui na Paraíba, no Nordeste e no Brasil. Portanto, João, eu quero lhe agradecer e agradecer aos prefeitos. E de hoje em diante, nós haveremos de dialogar com muita frequência. E eu peço o acompanhamento. A imprensa sempre pergunta: qual a garantia que vocês nos dão de que agora será diferente do que foi em relação a atraso de obras? Primeiro, eu destaco que muitas vezes a imprensa repete coisas que a gente procura onde está o fundo da informação e a gente não acha. No dia do lançamento do PAC, João, no Rio, uma rede nacional, que para evitar polêmica eu não vou citar o nome, num jornal da noite, publicou lá um percentual do PAC 1 e do PAC 2 de obras que não foram concluídas. Na mesma hora eu achei aquele número que estava publicando exagerado, porque o número que eu tinha na memória do passado, eu nunca fui gestor do PAC, eu era governador, mas eu acompanhava os números, não era aquele. Peguei o telefone, liguei para a Miriam, liguei para o Maurício e digo: vocês conhecem esse número que a TV acabou de anunciar? Não, não conhecemos. Eu disse: então amanhã... E ela citou como fonte o TCU, Tribunal de Contas da União. Eu disse: vamos lá no TCU que eu quero ver se tem algum relatório que aponte esse índice de desempenho do PAC. Fomos formalmente no TCU procurar aquele número. Nunca existia. Não tinha nenhum relatório no TCU que desse baixo desempenho do PAC 2 ou do PAC 1. Mas estava em rede nacional, e nós então formalizamos para o canal de televisão da onde eles tinham tirado aquela informação que eles tinham divulgado para o Brasil inteiro. E que todos os veículos, blogs, rádios, todo mundo tinha repercutido aquilo. E eles disseram de um relatório do TCU: vocês podem nos dar cópia, porque nós fomos no TCU, não existe esse relatório. E até hoje a gente não tem informação de onde eles tiraram aquele dado que eles divulgaram para o Brasil inteiro. Portanto, a execução do PAC 2 foi bastante razoável. O que ficou inconcluso foi que, quando tiraram o Dilma, eles pararam de repassar os recursos para as obras do PAC. A exemplo, João, do metrô de Salvador, da Bahia, a exemplo das obras viárias que nós botamos na Bahia, 800 milhões de recursos próprios para não deixar nenhuma obra parar. E que agora o governador que está lá está pedindo de volta ao governo federal, porque eu antecipei. É por isso que as obras pararam. Porque houve, na maioria dos casos, a supressão do pagamento por parte do governo federal. Então, a garantia que nós damos agora é um monitoramento afinado, próximo. Um repórter perguntou hoje: vocês estão aqui para divulgar, para se aproximar dos eleitores? Não, nós estamos aqui para se aproximar dos gestores, dos empresários, quem bota a mão na massa e faz acontecer na ponta a obra da escola, da creche, do hospital. Não é a gente em Brasília que faz acontecer. É essa aproximação, esse diálogo permanente e intenso que vai fazer com que as obras tenham andamento. É a garantia do pagamento no momento correto, a garantia de uma licitação correta e o nosso apelo, e inclusive um apelo do ponto de vista regulatório para os deputados e senadores. Nós precisamos
desestimular que empresas que não tenham capacidade de fazer uma obra fiquem ganhando sucessivas licitações e causando problema para os prefeitos e prefeitas, que muitas vezes, injustamente, são condenados pela imprensa quando a responsabilidade não é deles. E eu, que fui governador, sei disso. Muitas vezes você faz uma licitação, a empresa mergulha no preço, nós sabemos que ela não vai conseguir executar aquela escola com aquele tamanho de desconto que ela deu. Porque basta somar o custo do material, que já dá mais do que o que, sem lucro, sem nada, já dá mais do que o que ela está dizendo que vai fazer a obra. E se um prefeito cancelar a licitação, normalmente o tribunal vai em cima e diz: por que você cancelou? Porque a empresa deu desconto. E quando a empresa começa a fazer a obra, 3, 4 meses depois, ela começa a ver que vai perder dinheiro, abandona a obra. E aí lá vai o prefeito ou o governador ter que relicitar a obra para poder reiniciar a obra. Aí, além disso, você pode negativar a empresa. Você vai, negativa a empresa, ela abre outro CNPJ e volta a disputar. Ou quando não, vai no judiciário, consegue eliminar e participa de tantas outras licitações. Então nós temos listas de empresas que sucessivamente entram em licitações e abandonam as obras, e a responsabilidade fica com os prefeitos, prefeitas, com os governadores. Então nós temos que ajustar isso na lei, aumentar o grau de responsabilidade das empresas, para que a gente não tenha essa reincidência e a oneração dos custos de obras para a população. Mas nós vamos corrigir isso nesse diálogo permanente e intenso, João. Haveremos de fazer muitas reuniões, virtuais ou presenciais, para que a gente garanta esse desempenho e a execução dessas obras e possa haver emprego e renda sendo gerado, o Brasil crescendo e melhorando a vida das pessoas. Que Deus nos abençoe. Bom dia a todos.